octavo ano. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra aula de español, tá? Estou na página número 40 de sua apostila, tá? Então, vamos falar hoje sobre as perifrases verbais que expressam obrigação, tá? Como seu próprio nome diz, me vai dar a entender uma obrigação que eu tenho ou que alguém tem, ou que eu coloco essa obrigação, que eu mesma coloco uma obrigação para mim, ou coloco uma obrigação para alguém em forma geral, tá? Ou para várias pessoas em forma geral, tá? Nossa, Maru, o que você tá falando? Tô entendendo. Calma, nós vamos chegar lá. Olha só, temos primeiramente que entender que temos dois verbos que nos vão ajudar a identificar esta obrigação. Temos o verbo haber, tá? El verbo haber aqui, el verbo haber e el verbo tener. São dos verbos que estão em infinitivo ainda, tá? E aí, estes dois verbos nos vão a dar a entender obrigação. Olha só, quando a gente fala sobre o verbo haber, esse verbo haber é invariável. Isso quer dizer que quando eu adjudico, coloco uma obrigação, vou utilizar o verbo haber conjugado, que vai transformar-se em ai, tá? Ai, e não estará direcionando a uma pessoa em específico, senão que estará falando em forma geral, tá? Agora, a diferença do verbo tener. Quando a gente fala sobre esse verbo tener, quer dizer que eu coloco a obrigação para mim, para uma segunda pessoa, para uma terceira pessoa, tá? Do singular ou do plural. Então, quando eu utilizo esse verbo tener, também tem que ver com posse. Quando falo de posse, é que eu dou uma obrigação para alguém em específico, tá? E aí, quando eu formo perifrases verbais, a gente tem uma estrutura a seguir, tá? A estrutura é a seguinte: temos hay, mais que, mais um verbo em infinitivo. Esse hay vem do verbo haber. Temos o verbo tener. Tener também, este verbo tener vai estar conjugado em presente de indicativo, mas o que? Mais um verbo em infinitivo. Para quem não lembra que é um verbo em infinitivo é um verbo puro, um verbo que não está conjugado. Quando falamos que não está conjugado, isso quer dizer que é um verbo que não tem um movimento, porque quando conjugamos um verbo, o verbo se transforma em um presente, em um passado ou em um futuro. E este verbo não. Tá? Quando temos o verbo com terminação em ar, ir. Infinitivo, verbo puro, não tem movimento. Então, a gente está vendo que tem essa estrutura para formar uma perifrase verbal, uma frase, uma oração. Então, temos hay, más que, más infinitivo, haber, y tener sería el verbo tener, podemos colocarlo en presente indicativo, más que, más un verbo en infinitivo, cualquier uno, tá? Cualquier verbo, como comer, bailar, estudiar, leer, cocinar, limpiar, caminar, beber, e temos vários, né? Ver, temos vários verbos. Passaria falando mais horas de horas sobre esses verbos. Agora vamos aqui. Primeiro, vamos a lembrar como se conjuga o verbo tener para formar a estrutura, né? Lembras? Tener más que, más verbo em infinitivo. Temos aqui em presente indicativo. Yo tengo, tú tienes, ou tú tenés. Quando digo tenés, utilizo em Argentina e em Uruguai, tá? Él, ella, usted tiene, nosotros tenemos,
vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Tá? Então, aqui estamos vendo nessa imagem o verbo tener em presente de indicativo. Essa conjugação do verbo tener más o que más um verbo em infinitivo. Aqui temos o verbo haber, que vai ficar assim, hay. Hay más que más um verbo em infinitivo, qualquer um, tá? Agora vamos a la estructura, para entender um pouquinho melhor isso aqui. Olha só. Tenemos aquí la estructura. ¿Cómo es la estructura? Dice, hay más que más verbo en infinitivo. Ejemplo, hay más que más un verbo en infinitivo. Limpiar la casa. Entonces ya formamos dentro de estructura una perifrase verbal. Otro ejemplo, hay que comer verduras. Otro ejemplo, hay que correr por las noches. Entonces estamos viendo que esa estructura hay que más un verbo en infinitivo. Ah, Maruja, yo podría hacer solo hay que comer, hay que correr, hay que escribir, hay que estudiar. Sí, poderia, mas é bom você utilizar, né, mais, né, acrescentar sua frase, sua oração, tá? Então, eu poderia falar assim, hay que estudiar mucho para la prueba. Es un ejemplo, ¿no? Hay que comer verduras y frutas, ¿no? Y entre otras, podríamos también pasar horas y horas creando más frases, más oraciones. Ahora tenemos el verbo tener. ¿Ah? Te he colocado aquí con rojo el verbo tener, presente de indicativo, más que, más un verbo en infinitivo. Vamos con los ejemplos aquí. Tenemos aquí. Ejemplo. Tenemos, como habíamos, vamos a volver. Aquí, tenemos el verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Acabé de falar eso aquí. Más o qué, más un verbo en infinitivo. Yo he utilizado aquí algunos, ¿tá? Tenemos, tienes que beber agua. Tienes más que, más beber agua. Tengo que pintar los dibujos, diseños. Tienen que visitarme. Nossa, Maruja, aí já não está um verbo em infinitivo. Sim, já não está no verbo infinitivo. Pode ser com infinitivo ou pode ser um verbo já conjugado e colocado com um pronombre e objeto. Um pronombre objeto directo ou directo. ¿Ah? Mas, por ejemplo, tienes que visitarme, tengo que bañarme, tengo que lavarme, ¿eh? Tengo que lavarme las manos, tengo que inscribirme para el concurso e assim, tenho vários, né? Então, eu posso utilizar essas estruturas utilizando o infinitivo ou utilizando também o infinitivo, tá? O infinitivo más el pronombre objeto, ¿tá? El pronombre objeto que lo vamos a ver más adelante, ¿tá? Y ahí tenemos estos verbos que nos van a simbolizar obligación, ¿sí? ¿No? Porque digo, hay que limpiar la casa. Eu estou colocando uma obrigação em alguém, mas eu não estou falando para uma determinada pessoa. Estou falando de forma geral, né? Hay que limpiar a casa, está muito sucia. Então eu podia estar falando, dando essa obrigação para todas as pessoas que moram em essa casa, tá? Hay que comer verduras. ¿Quiénes van a comer verduras? Ah, não sei, pues meus avós e meus irmãos menores. Sei. Tenho, esse tener, né? Eu tenho que estudar. É uma obrigação que eu tenho para mim, primeira pessoa. Agora posso falar, tu tienes
que lavar o banho. Então, uma obrigação, você tem que lavar o banheiro, tá? E assim poderia passar, como falei, mais horas fazendo mais frases, mais orações. Então, não esqueça a estrutura. Hay más que, más un verbo en infinitivo. Y el tener también, tener más que, más un verbo en infinitivo o colocando con objeto directo. Tá? Então, queridos, temos aqui. Depois de ter explicado isso aqui, e espero que tenha ficado claro, na sua apostila na página 40 também tem mais exemplos, você vai elaborar as atividades da página número 40, 41 e 43, tá? E no post da escola vai estar as páginas que você vai ter que elaborar, tá, queridos? Fique tranquilo que eu vou colocar tudo, tá tudo direitinho no post, tá? E depois você tem a página número 46 também para fazer. Eu vou explicar agora, tá? Na página primeiro o que você vai fazer na página 43. Na página 43 temos uma interpretação de texto, tá? Em essa página estamos vendo a imagem, né? La liebre e la tortuga. Quem já não viu falar alguma vez sobre essa fábula? Quando a gente era criança, a gente escutava muito, né? La liebre e la tortuga. E aí, vamos fazer a leitura dessa fábula. E nós vamos estudar também, né, em gênero textual, a fábula. O que é uma fábula? Né? Isso já vimos estudando desde faz muito tempo. E essa fábula, La Liebre e la Tortuga, é uma fábula que é conhecida em muitos países e está também traduzida em vários idiomas, tá? Assim como você ouviu a tartaruga e a lebre, tá? Em português, e eu, quando era menina, escutava La Liebre e la Tortuga, tá? E assim passou também de geração em geração, tá? Porque agora eu tenho 42 anos, né? E você está com quantos? 12, 13 anos, né? 13, 14 anos. Olha só, então você já ouviu, eu ouvi, minha mãe ouviu, então muitas gerações já ouviram esta fábula. E quando a gente fala de fábula, né? É um relato curto e fictício, diz aqui, em que os personagens principais são animais. E quando a gente fala de fábulas, automaticamente relacionamos com animais, né? Que actuam como humanos, sim, porque eles falam, eles têm expressão, né? As situações narradas na história têm um caráter simbólico e didático. Sim, muitas vezes estas fábulas nos dão uma ensinança, né? Nos deixam um recado, alguma coisa para a gente pensar, para a gente refletir, né? Então, não é só por diversão, não é só por distração. Tem uma coisa além, muitos deles, tá? E aqui diz... la lección se deduce a través de las acciones de los personajes y de los resultados que producen. Además, es común que al final del texto se agregue una frase denominada moraleja. Né? Moraleja é lo que essa fábula quer dizer, né? A ensinança que nos deixa. Moraleja, né? Por exemplo, é um exemplo de um conto, tá? Chapeuzinho Vermelho, que em espanhol é Caperucita Roja. Qual é a moraleja de Caperucita Roja? Quem nos ensina essa história de Caperucita Roja, Chapeuzinho Vermelho? Que a gente não deve de conversar com estranhos, que a gente deve obedecer a nossas mães, né? As pessoas mais velhas, né? E, por exemplo, a moraleja de Pinóquio, o Pinóquio que vocês falam, né? A moraleja, e não mentir, por exemplo, né? Que Pinóquio mentia, ele crescia o nariz, né? Então, são as moralejas, as ensinanças que nos deixam tanto as histórias como Chapeuzinho Vermelho, né? Entre outras. E, em este caso,
la fábula, que es La liebre y la tortuga. Leia essa fábula, La liebre e la tortuga, relembre de quando você era criança, é tão bom, sobretudo nesses tempos queridos que estamos para refletir. E aí, temos essa página, depois que você leia tranquilamente essa página, tá? Tem também umas perguntinhas, tá? Que vai perguntar se você conhece uma fábula, esse afirmativo, qual que é, né? A Liebre e la Tartaruga, temos outras também, né? El título de la fábula que van a leer es La liebre y la tortuga. ¿La conoces? ¿Se conoce? ¿Qué creen que passará com a história? O que você acha que vai acontecer com a história? Ah, você pode responder essas perguntinhas em português, tá? Pode responder em português e na sua mesma apostila, que nosso retorno, que espero que seja o mais antes possível, eu possa avistar sua apostila, a gente possa se ver e continuar nossas aulas ao vivo, tá bom? E aí você vai fazer com calma na página número 43, tá? Agora, você vai para a página número 46. Na página número 46, como eu falei, vai estar no post que páginas você tem que fazer. Na página número 46, estamos fazendo uma revisão de tudo que a gente viu até agora. E aqui, por exemplo, na primeira questão diz, completa as frases em el particípio. A gente já viu o particípio até desde o ano passado. O particípio igual que em português, tá? Tem a mesma regra, terminação em ado, ido. Terminação em ado, quando o verbo termina em ar, e terminação em ido, quando o verbo termina em er, ir. Por exemplo, comer, comido, vivir, vivido. Se fosse lavar, lavado, terminação em ado, tá? Então, você vai transformar aí esses verbos, tá? Você vai fazer com calma, falamos também sobre o pretérito perfeito do indicativo que te está pedindo aí, tá? E aí você vai fazer com calma até a página número 46. Queridos, muito obrigada pela sua atenção, tá? Se cuida bastante. Estou com muita saudade, tá? Então faça com calma que a próxima semana eu colocarei no post a correção das páginas que foram deixadas a semana passada e as desta semana, tá bom? Deixo um abraço, um beijo para você, bom fim de semana, tá bom? Cuidem-se muito, até a próxima, se Deus quiser.